Senhor para os irmãos. Amém? Estamos nessa noite felizes por nós estarmos reunidos na presença do Senhor. Abra a tua Bíblia aí, irmãos, em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 13 a seguir. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Exalta a Deus nesta noite, porque Ele tem preparado para nós um dia especial. Começou a ficar meio feio, querer garoar, querer chover, mas Deus tem o seu compromisso, o seu propósito para cada um de nós. Eu fico imaginando como é a pessoa sem Deus, né? Capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do seu irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó: eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então, repentinamente, surgiram os hebreus e os atacaram e os levaram, não obstante ainda. Mataram teus servos a fio da espada, e só eu consegui escapar para poder contar-lhe o que aconteceu. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro servo e exclamou: fogo de Deus caiu do céu e ensinou as ovelhas e os servos e os consumiu, e eu fui o único sobrevivente e vim lhe informar o que aconteceu. Enquanto ele ainda estava explicando, veio outro mensageiro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e os levaram, e ainda mataram os teus servos ao fio da espada, e só eu escapei para lhe trazer essa notícia. Enquanto esse acabava de dar uma última notícia, a informação chegou a outro com a seguinte notícia: teus filhos, tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. De repente veio um forte vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, o qual desabou sobre os jovens, e todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o que ocorreu. Amém, meus queridos? Podem se sentar? O título dessa mensagem é: quando vem a decepção, o que fazer? Nós sabemos que todos nós não estamos preparados para receber uma notícia ruim dessa, né, presbítero Francisco? Todos nós se preparamos dia após dia para nós recebermos aquelas notícias maravilhosas. Todos nós se preparamos, quem sabe, há momentos na nossa vida que nós preparamos. Hoje eu vou levantar cedo e tenho certeza que eu vou receber uma notícia daquela. Quem sabe eu tive um aumento, ou quem sabe a minha conta pôde ter mais dinheiro, ou quem sabe eu pude comprar um carro novo, ou quem sabe eu pude pagar todas as minhas contas. Assim era o caso desse homem chamado Jó. E de repente ele, passando por momentos difíceis da sua vida, já tinha passado por 2 provações, e de repente acontece esse caso na sua vida, e ele se deparava nos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele olhava para um lado, olhava para o outro, e ele não podia contar com ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Eu não sei se nesta noite você pode contar com seu amigo, com seu vizinho, com a sua esposa, com as suas filhas, com seus filhos, mas Deus está dizendo para você que é para você contar com Ele. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Quando vem a decepção, irmãos, às vezes nós desanimamos, nós queremos parar, e nós iremos para um lado, iremos para o outro, e ficamos assim, perguntar, quem sabe assim: e agora, o que eu vou fazer? Por que eu vou correr para um lado, vou correr para o outro? Não, irmão, você tem que enfrentar de frente. A vitória, ela vai vir lá na frente. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Desde que eu e você nos colocamos à disposição de Deus. E esse homem aqui, quando tudo parecia perdido para ele, Carol, ele parou assim um momento assim e disse: olha, não saí do ventre da minha mãe e não voltei para lá. Chegou um momento na vida de Jó que ele colocou assim, dizia: maldito o dia que alguém anunciou, nasceu um homem, que esse dia se torne escuridão, que esse dia não torne, quem sabe no calendário, não está escrito na Bíblia, mas esse dia não
podia contar, às vezes, com 3 amigos, mas no momento que ele estava passando pela dificuldade, nem os seus amigos estavam do lado dele. Os amigos dele vieram de longe, presbítero Francisco, para observar. Vamos observar como está o nosso amigo ali. Mas eles não chegavam ali pertinho deles para condoer, ou quem sabe para secar ali, pegar um lenço ou uma toalha e secar ali as suas feridas, que estavam obviamente vazando, mas ali estavam os seus 3 amigos, e dizia, esse homem aí está passando isso porque ele pecou. Pessoas para te acusar está cheio. Mas pessoas para te ajudar, dificilmente nós encontramos. Quantas e quantas vezes nós estamos andando por aí e nós não encontramos ninguém para dar um braço amigo, para dar uma mão amiga para nós, mas pessoas para te apontar o seu erro, para dizer que você está andando no caminho errado. Está cheio de pessoas assim. Para isso nós não precisamos dessas pessoas para ajudar desse jeito, não queremos. E a mesma forma esse homem aqui, irmãos, quando de repente ele já tinha passado ali, quando ele foi se apresentar diante de Deus, veio também Satanás. No capítulo 1 vai contar essa história, esse relato, e de repente estava lá Jó, e Satanás começa a dizer, está vendo? Sabe por que ele é assim? Porque o Senhor te cercou ele de coisas boas. Olha a saúde dele é saúde de ferro, por isso que ele está te servindo. E Deus deu autoridade para Satanás tocar na sua vida, Deus deu autoridade para Satanás tocar na sua carne, e de repente quando Jó sai da presença de Deus, estava ali contaminado com aquele câncer, com aquela lepra, aleluia, com aquelas chagas, e de repente ele pega um cabo de telha, ele não podia contar com seus filhos, não podia contar com seus amigos, porque ele estava ali sozinho, e começou a coçar, começou a se colocar diante da cinza. Há momentos na nossa vida que nós devemos se humilhar na presença de Deus, que nós queremos que Deus opere na nossa vida, irmãos. Sabe? Porque nós olhamos de um lado, olhamos do outro. Esse amigo aqui eu não posso contar. Esse vizinho aqui pior. A minha esposa eu não posso contar. Assim aconteceu com Jó. E ele estava num momento difícil da sua vida. E de repente, quando pensava que estava tudo bem, aí veio o camarada para anunciar para ele, olha, nós estávamos lá no pasto, nós estávamos apacentando as ovelhas, de repente aconteceu tudo ao contrário. Mataram os teus servos, Jó, mataram ali o seu gado, e só eu escapei para lhe trazer essa notícia. Algumas Bíblias, algumas traduções falam essa boas novas. Eu não quero ouvir uma boa nova dessa. Quem quer ouvir uma boa nova dessa? Ninguém quer, porque às vezes, irmãos, quantas e quantas vezes você está no seu setor trabalhando, às vezes o seu chefe vem até você e você fala, será que vai trazer uma boa notícia ou uma má notícia? Será que é hoje que eu vou ser dispensado da empresa? Ou será que ele vem falar alguma coisa que não está agradando de mim? E às vezes nós ficamos pensativos. Mas só que Deus, o homem que nós não podemos contar, nós podemos contar com Deus. Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como resolver. E o Senhor Jesus está dizendo para você nesta noite, que é para você contar os teus problemas para Ele, é para você dizer para Ele o que está acontecendo na sua vida. Não é para você contar para o homem, não é para você contar para ninguém, mas conte para mim. O Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que resolve os teus problemas, eu sou o Senhor que nesta noite faço sarar as tuas enfermidades, eu sou o Senhor que ressuscita o morto, e neste momento eu quero garantir a bênção e a sua vitória. Qual é o teu problema, irmãos? Diante da situação que Jesus passou, ou diante da situação que Jó passou, qual é a tua dificuldade diante desses homens aí que sofreram, aleluia? E às vezes nós começamos a indagar e a perguntar para Deus, Senhor, por que isso acontece na minha vida? Aleluia. Só que Deus disse, não há momento para você ficar indagando para Ele. O momento é de você clamar. O momento é de você contar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero que a minha vitória venha, louvado e agradecido o nome do Senhor. Nós nunca estamos preparados para receber as más notícias. Vejamos aqui, quando você perde um amigo, quando você perde um ente querido, quando você perde, quem sabe, o seu filho que você ama mais, como é a sua situação? Como você fica diante de Deus? Fica perguntando para Ele, mas por que, Senhor? Por que o Senhor tirou meu marido? Por que o Senhor tirou minha esposa? Por que o Senhor tirou meu filho, a minha esposa? Por que o Senhor tirou, aleluia, tantas coisas a qual eu amava? O Senhor fala para você, Ele faz o que quer, Ele tira o que quer, e Ele coloca no lugar certo. Às vezes nós passamos um momento na nossa vida em que perguntamos para Deus, Senhor, aleluia, o que preciso fazer?